Boa noite, Zampa. Zampa, o volume do áudio tá bom? Boa tarde, Wellington. Grande, Luiz Fernando. Luiz, você vê como não é fácil ser Luiz nesse grupo, cara? Eles me zoam por tabela, acabam te zoando também, olha. Grande Maurício. E aí, Maurício, semaninha mais tranquila? Ok, Laco. Vamos ver se o Laco viu. Se ele viu, ele vai falar. Eu assisti a live, Luiz. Eu vi você falando que eu disse que eu tava na estrada. Quero só ver. Que bom, Maurício. Estávamos precisando. Muito, muito, muito. Nossa. Não lembro de cabeça, Zampa. Mas eu vou criar. Vou criar, não, cara. A ferramenta tá criada. É que eu não consegui ainda. Boa tarde, Fran. Divulgar, disponibilizar. Mas você carrega o set e aí você vê com facilidade sem ter que ser no MetaTrader. Ô Luiz, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Acontece assim, ó. Eu faço a recomendação. Quando eu erro, eu sou duramente criticado. Quando eu acerto, né? Isso aí não tem nada a ver. É sempre assim, cara. É sempre assim. Pessoal, 13 pessoas, 15 pessoas eu já vou começar, tá? Vou falar alguns assuntos hoje, não tem. Ah, falando isso eu devia ter respondido o Otávio. Mas não tem exatamente um roteiro, algo assim. Ainda continuam sendo vídeos 2019 que eu falei pra vocês que eu vou fazer vários deles, tá? Entendo que num domingo às 6h24 da tarde não tem muita gente mesmo. Buenas, Cássio. Eu fiz uns ajustes na câmera e realmente parece que ficou muito melhor. Zampa, então, é exatamente isso que eu quero dizer, cara. Sabe, por exemplo, assim, pra mim tava na cara que outubro ia ter uma surpresinha. Obviamente eu não sabia que outubro seria outubro. Mas pra mim tava evidente, cara. O mercado é eficiente. Ele é eficiente. Então ele não vai permitir a gente fazer. A gente fez na época, a gente tava com 111 mil pontos dos últimos 3 meses. Então ele não ia deixar. Se não, vai, faz mais 100 mil pontos. Ele tinha que fazer alguma coisa. Mas eu não imaginei que seria o que foi. E isso definitivamente eu não imaginei, cara. O áudio tá baixo. Teste. Veja agora, Gustavão. Veja aí se tá melhor. Eu aumentei um pouco. Dá pra aumentar mais um pouquinho ainda. É que eu tentei diminuir o microfone para tentar tirar um pouco do ruído externo. Não? Pera aí. Teste. E agora? Agora foi. Agora ele tá chegando na areazinha amarela lá. Agora fechou, né? Show. 13 pessoas. Vamos ver se vem mais duas. Se não vier. Pessoal, acabei de falar pro Danilo, vou falar aqui.
Eu tô com um problema na minha licença do Quant, não sei o que aconteceu e não tá abrindo o meu Quant. Então eu não consegui gerar as carteiras. Eu deixei pra gerar aquela hora e aí eu fui abrir o Quant e não tenho licença de Quant, então não vou gerar as carteiras. Mas o que eu queria falar agora aqui é um assunto que, na minha visão, não condiz muito com o momento que a gente tá, né? Porque a gente tá no momento positivo, mas ele realmente é aparente bem nesses momentos. E é algo muito comum. E é algo. Fala, Marinho, perdeu não. E é algo muito comum e eu acho que é algo que dificilmente alguém não vai passar. Tá? Ocorre o seguinte. Recentemente, agora inclusive, agora há pouco, alguns colegas chegaram para mim solicitando esta ajuda e, e é um problema que não é apenas desses colegas que vieram falar comigo, tem mais pessoas nesse mesmo problema. Ocorre que a gente passou um ano aonde a conta controle fez boa noite, Eusébio, mais de cento e... Posso até falar quantos são aqui mensal acumulado. Nesse momento ela está com 122 mil pontos, né? Se a gente pegar... se tirasse o tombo, nós teremos com mais de 160 mil pontos aí. E alguns colegas estão com a gente dentro deste período. Ou seja, poderia ter pego tudo, toda essa positividade, poderia ter pego tudo isso. Mas os colegas estão pela boa. Tá? Eu tô falando, os colegas, parece que eu tô falando do caso para eles, mas não é. Eu tô falando para todo mundo porque é algo muito comum. Eu acho que é algo pouco debatido. E aí talvez por isso que acaba acontecendo bastante, tá? Então, por exemplo, você pega um mês bom, que fez... Vamos imaginar uma carteira normal, tá? Não vamos imaginar controle, porque pouquíssimas pessoas rodam a controle. Então vamos pegar uma carteira normal e no mês ela fez, 5 mil pontos. E aí uma dessas pessoas, 10 pessoas rodaram esta carteira. 9 pessoas estão com 5 mil pontos e uma pessoa tá menos 300 pontos. Tá? Fala, Jota. Por que alfaçou? Por que a VPS não abriu? O motivo em si, talvez não é o foco aqui. Mas a questão é, isso ocorre. Tá? Isso ocorre. Então você pega a mesma carteira rodada por uma pessoa diferente e pode ter resultado diferente. É óbvio que vai ter diferenças, mas diferenças gritantes. De, por exemplo, uma pessoa passar o mês no positivo e a outra pessoa passar o mês no negativo. Uma alfaçou no positivo, o outro não alfaçou. O outro alfaçou no negativo e o outro não alfaçou e assim por diante. Tá? MG, Lilo e tudo mais. Não existe uma prevenção, na minha visão, contra isso, que não seja seguir a estratégia. E seguir a estratégia não é apenas colocar o set para rodar. Por exemplo, eu saio agora dia 15. Se de amanhã até dia 15 a conta controle fizer 100 mil pontos, eu pessoalmente, dia 15 eu paro. Tá? Eu não vou mudar o meu plano por causa disso. Tá? Dia 15 de janeiro. Se do dia 1º lá até dia 15 a controle não tiver muito bem, dia 15 eu vou ligar as minhas e ponto final. Porque isso é parte do meu plano. O que acontece, que eu sinto, fala, Thiago, é que muita gente faz assim, faz o plano, não, eu vou ligar essa carteira e não vou alfaçar. Aí a carteira leva um stop, leva 2 stops. O que acontece? Ah não, agora quando entrar eu vou alfaçar, porque se não alfaçar não tem jeito. Aí passa 5 dias. Aí quem alfaçou pegou metade do gain que se você não tivesse alfaçado. E aí você pegou apenas metade do gain. Tá? Fala, Mauro. Mauro, nem tinha nada demais lá no início, cara, nem esquenta a cabeça. Eu comecei a falar agora há pouquinho. Bom, o pouquinho dessa parte que eu falei é importante. Então,
este comportamento, na minha visão, é um péssimo indício, tá? De que você vai ter esse problema de que algumas pessoas vão conseguir terminar no positivo e outras pessoas vão conseguir, não, vão sair no negativo. Para mim ainda, o ponto principal é a alavancagem. A alavancagem para mim é o ponto principal. Porque quando você se alavanca demais, você acaba tomando decisões irracionais, tá? Decisão irracional. Vou colocar a conta controle para rodar com 40 sets e se ela positivar R$50 eu vou fechar. Isso é uma decisão irracional. Isso é uma decisão irracional, tá? E quando que você tem essa decisão? Quando, se você tomar aquele loss, vai ser o seu último loss. Porque daí você vai ter que fazer aporte, aí você não sabe se você tem dinheiro para risco e tudo mais. Então, para mim, o verdadeiro vilão de que quando a gente tem um período bom, você não ir bem, é a alavancagem, tá? Isso para mim é o principal. Isso para mim é o principal. Para mim, gente, quando você começa a rodar as operações automatizadas ou começa a operar na mão, teve aquela live que eu acho que foi uma das melhores lives que eu falei sobre o gerenciamento de risco. E não é muito diferente de você iniciar um negócio ou começar no seu trabalho, algo nesse sentido. Então, se você pegar, não, eu vou começar a fazer trade com R$1.000 na conta. Cara, pode dar certo e você nunca mais precisar fazer aporte. Como pode ser necessário você fazer um aporte 20 dias depois. Então, assim, isso para um contrato com 3 estratégias, 4 estratégias. Mas aí você já chega com 20 estratégias e 10 contratos em cada uma. Entendeu? Isso é para mim um dos fatores que vejam o que eu vou falar para vocês agora. Eu não estou falando de mês negativo. Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui sabe que eu não estou falando de mês negativo. Eu estou falando de mês positivo. E eu estou dizendo que a alavancagem errada pode ser um problema, vai ser um problema, inclusive no mês positivo. Setembro foi um mês positivo. Teve um baita de um drawdown no começo de setembro. Enorme. Quem tivesse super alavancado no começo de setembro, ia parar de rodar, ia rodar uma mão menor, ia tirar um monte de sets, ou ia quebrar, e perdeu toda a recuperação de setembro num mês extremamente positivo. Um dos meses, o segundo mês mais positivo. Então, a alavancagem errada te faria quebrar no segundo mês mais positivo da Automa. Se eu te falar isso, faz algum sentido para você? Se você não pega essa explicação que eu te fiz aqui no começo, faz sentido? Eu te falar que se você tiver com a mão muito pesada no mês positivo, pode ser ruim, vai ser ruim? Gustavão, pesa, cara, pesa. Gente, não tem jeito. O cara que vai pilotar a Fórmula 1, ele vai pilotar primeiro kart, depois ele vai passar por 3, 4 categorias, até chegar na F2, até ir pra F1. O cara que vai ser pedreiro, ele começa lá, não começa nem fazendo massa. Ele começa carregando tijolo, para depois ele fazer massa, para depois ele ser pedreiro. Então, esse processo de fora do trade vai vir pro trade, não tem para onde correr. Vou dar um outro grandíssimo exemplo. Eu sigo o Ogro, eu vejo os vídeos dele, acho, pelo que... Eu nunca vi ele operando, né? Eu vi os vídeos dele, mas nunca é o suficiente para mim. Eu queria estar um mês lá do lado do cara, olhando para ele operar, para falar, não, o cara é... Então, assim, do que eu vi, ele é, né? Mas eu só boto a minha mão no fogo se eu ficar lá um mês com ele, ponto. Quando você entra pra sala dele, você tem que ficar, se eu não me engano, 15 ou 20 dias fazendo um cursinho dele lá para depois poder operar. Entendeu? Se fosse apenas bater a ordem, pra que ele iria fazer isso? Não, entra aí, a hora que eu bater aqui, você bate aí, rompeu, você entra e tudo mais. É porque ele sabe que tem gente que vai muito afobado, tá? Então,
Vamos aproveitar nesse encerramento de 2019. Eu volto a falar que 2019 foi um ano. Dois mil e 2019 foi um ano de muito, muito aprendizado. Muito. Então, vamos aproveitar isso e vamos levar para 2020. Eu sei que muita gente brinca comigo com a questão dos dias de ficar fora, com esse tipo de coisa, tá? Mas pelo que eu passei, pela experiência que eu tive como trader, é melhor às vezes você deixar uns 2, 3 dias de game para fora do que você querer insistir num dia que tem uma alta probabilidade de não ser bom, tá? Alta probabilidade de não ser bom é, pô, vamos operar no dia que rompeu o Brumadinho? Vamos operar no Joesley Day? São dias com alta probabilidade de dar coisa errada, tá? Então, vamos levar o que nós aprendemos em 2019 para 2020. Eu falei na última que a gente aprendeu pouco com 18 e eu acho que a gente aprendeu um absurdo, assim, muito, muito, muito. A gente realmente aprendeu muito com 2019, tá? Eu nunca imaginei que eu pudesse falar que você está demasiadamente alavancado seria ruim no mês positivo. Porque se você for pegar, eu acredito que qualquer história de trader, o cara ficou milionário porque ele se alavancou até as tampas e acertou a mão. Só que eu vi com os meus olhos operadores alavancados até a tampa, mesmo acertando, não conseguindo caminhar. Mesmo assim, levando, entendeu? Mesmo assim, não finalizando. Então, não é tão simples, gente. Não é tão simples como se pinta, né? Eu falo inúmeras vezes. Quando a gente vê a planilha de resultado, com resultado de conta real, e vê 122 mil pontos, quem que não tá doido para colocar 100 contratos na segunda-feira, 100 contratos amanhã? Digam para mim, quem aqui que não queria? Não, Luiz, eu queria saber um dia, eu queria ter certeza um dia para eu entrar com 5 mil contratos, 20 mil, 100 mil, tá? Então, vamos com calma. Vamos com calma. Porque o que ocorre com quem não vai com calma, tá? Vamos pegar uma hipotética carteira do Quant ou de que alguém indicou, seja lá como for. E lá fala que tem um drawdown de R$1.500. R$1.500. Então você pensa, bom, R$1.500, eu rodo essa carteira, né? Se ela chegar em 1.500. Só que ela é uma carteira com 20 sets. 20. Tem sets que tem stop maior do que 500 pontos. E tem set que tem stop menor do que 500 pontos. Dá uma média de 500 pontos. Se você pegar essa média, dá R$100. Se todos os sets naquele dia tomarem stop, já dá R$2.000. Já dá 2.000. Então, assim, por mais que o Quant ou qualquer outra coisa mostre um drawdown inferior a esse drawdown pode acontecer. E isso tem que estar muito claro pra gente. Quanto maior a quantidade de sets, mais fácil é de todos levarem stop, tá?
E eu percebo também que isso aconteceu para muita gente. Muita gente. Chegou, viu a carteira legal, viu o drawdown, colocou para rodar, a carteira foi 2 meses bem, ou foi 1 mês bem, ou foi 1 semana bem, ou foi 3 meses bem, e aí pegou a mão e colocou 20 vezes maior. Ao invés de colocar a mão, né, um contratinho a mais, 2 a mais, não. Vou triplicar a mão, vou quintuplicar a mão, vou fazer. E isso também é nocivo, tá? E eu acho que o que muita gente quer, na verdade, é que eu fale assim, olha, o que que eu faço para que isso não aconteça? Infelizmente eu não sei, gente. Assim, eu tenho várias dicas de como evitar. Não fica trocando de set a toda hora. Isso pra mim é muito importante. Deixa a estratégia fazer o papel dela. Tem gente que fala assim, não, vou fechar as compras e vou deixar as vendas. Aí o mercado vira, pof. Aí no outro dia faz inverso, o mercado vira, pof outra vez. Não, hoje eu vou deixar correr solto. Era bem naquele dia que ele tinha que ter feito alguma coisa. Então deixa a estratégia. Se você se ver numa estratégia que você vai colocar MG e Lilo, coloque MG e Lilo, tá? Mas deixa. Não adianta colocar MG e Lilo e quando tá na metade já apertar pra sair, já fazer alguma coisa. Tem que deixar acontecer, tem que literalmente confiar na estratégia. Se não confiar na estratégia, esquece. A conta controle tá assim porque foi confiado na estratégia. Pô, Luiz, mas os últimos 3 dias... Quinta... Não. Foi nos últimos 3 ou nos últimos 2? Ou foi nos últimos 2 ou nos últimos 3 dias, a controle teria dado MG de R$1.500, tá? R$1.500. Ou R$1.000, alguma coisa assim. De qualquer maneira, ela teria feito, digamos assim, 15 mil pontos, e ela fez só 7 mil, ou só 7 mil, ou alguma coisa assim, tá? E aí, pô, vamos colocar MG na controle e tudo mais. Não acho uma boa ideia, não é o papel da controle. A controle precisa rodar solta porque a gente tem que ver o resultado do backtest. Se a gente não vê o resultado do backtest na conta controle, vocês podem simplesmente abrir o MetaTrader de manhã e eu falar assim, gente, bate e compra aí. Porque afinal a gente não precisa de backtest. É só fazer alguma coisa. Então é necessário a gente ter a validação do backtest, a validação da estratégia em conta real. E por isso que eu deixo a controle rodar. Ela não é feita para ganhar dinheiro. Ela tem um monte de set que vai tudo por um lado só. Então, geralmente, ela dá um monte de gain ou um monte de loss, tá? Eu devo rodar uma controle quando eu voltar de férias e devo colocar MG e Lilo. Não, Lilo não. Dificilmente eu vou colocar Lilo. Ou vou colocar Lilo absurdo de grande, que é para realmente pegar o pior do pior dos cenários. Mas eu vou trabalhar sim com MG. Então, para quem... Quando eu falo para quem conseguiu, não é uma crítica, muito menos sarcasmo, tá, gente? Mas para quem conseguiu ficar negativo no mês positivo, esses são os itens que mais me chamam a atenção. Que é a extrema alavancagem, que é não rodar a estratégia, deixar ela acontecer e tudo mais. E aí, para mim, vocês chegam no ponto que é mais crítico, mais perigoso, aquele que mais mata traders no mundo. Que é assim, ó, ou dá certo agora, ou eu não tenho mais dinheiro. E aí, meus amigos, geralmente, quando eu escuto isso, o resultado não é positivo, tá? Eu sei que eu acho que ninguém queria estar ouvindo isso nesse domingo, não é esse o intuito, mas é como eu sempre falo, eu não preciso ensinar vocês a ganhar dinheiro quando o mês tá bom, é só ligar e tudo mais, né? A gente tem esse pequeno porém, mas ele é bem pequeno. Quando tá tudo bem, não precisamos fazer nada, mas a gente precisa expor essas coisas ruins para que vocês não caiam nisso. Porque imagina, vocês passarem 3 meses ganhando dinheiro, aí em 1 semana perde tudo e tem que começar tudo de novo. Eu adoraria que isso não acontecesse, tá? Então, por isso que eu tô dando essas dicas de como agir para que isso não ocorra. E na minha visão, quando você tá pela boa, quando você tá com poucas opções,
É momento de suspender a sua conta. É momento de trabalhar, pegar mais dinheiro para voltar a operar. Eu tenho histórias aqui, se vocês viram a imagem, a foto que o Fuso postou no grupo. O Fuso é meu amigo, né? Então ele veio aqui. E ele rodou no ano passado o M2 com R$ 200 na conta. Em 10 ou 15 dias, ele tava com quase R$ 3.000. Foi dando gain, ele foi subir na mão, foi dando gain, ele foi subir na mão, fez uma coisa maluca e ele pegou R$ 3.000. Sabe o que ele fez? Ele sacou os 3.000, colocou 200, aí perdeu os 200 e parou de operar no ano. Eu não... Isso não é algo que a gente possa contar como, pô, ó, basta você colocar R$ 200 que você vai ganhar dinheiro. Eu não posso contar isso. Porque ele é um único caso que eu conheço, tá? A grande realidade é o cara que começa com 200 e perde. Essa é a grande realidade, tá? Então, na minha visão, se você chegou no ponto de que ou é agora ou nunca, não decida. Temos a suspensão, tá? Se fosse um outro local onde você não pudesse suspender e vai passar um período e você vai ser removido do grupo, vai perder acesso ao robô para recuperar o seu dinheiro, aí realmente você tem que fazer uma coisa diferente. Mas aqui, como você pode suspender, na minha visão, é a melhor coisa a fazer, tá? Então, eu vou encaminhar depois para algumas pessoas essa live. Eu espero que vejam, espero muito, muito, muito que vejam, para tentar ajudar, que entendam que não é uma crítica, é mais sim uma forma de tentar passar conhecimento, tentar ajudar, tá? Dúvidas? Sem dúvidas? Ok. Grande Jorge. Então, se vocês estão sem dúvidas, vamos para a planilha. Fala, Silvia. A tua dúvida é se amanhã é gain, Eusébio? Ô, Eusébio, eu tô na dúvida também, cara. Se eu tivesse certeza, Eusébio, MG para 3 mini, Luiz, não é tão simples, cara. Depende dos sets que você tá usando, depende de muita coisa, cara. Eu geralmente, eu gosto de estipular que metade dos sets foram bem e dá 500 pontos. Então, se metade dos sets da de 3 foram bem, são 2. 500 pontos é R$ 100. Então seria uma MG de R$ 200, tá? Exatamente, Cássio. Exatamente. Tá fora ainda, Jorge? Jorge, um mês, assim, novembro foi bom, da segunda quinzena, não, a primeira semana que foi realmente ruim, né? Depois já a gente já sentiu uma certa melhora e principalmente aderência no mercado. Eu acho que essa primeira semana de dezembro aí, ela pode dizer muita coisa, mas pro Luiz Pessoa, ela não quer dizer nada. Porque a primeira semana boa de dezembro não significa que a partir da segunda vai ser, tá? Dezembro é dezembro, gente. Dezembro tem muita coisa. Deixa eu explicar pra vocês. Acho que querem saber por que eu não gosto de operar dezembro? Eu não tenho uma boa experiência com dezembro, nem na mão, nem com o robô. Muito obrigado. Bom, então já que vocês não querem, vamos para a planilha de resultados. Isso
quero ver se a gente tá com um delay alto. Mas eu acho que não tá. Não, não tá com delay alto. Tá, beleza. Então vamos aqui para... Aí. Assim não dá pra ler, né? Grande, Tadeu. Já conseguem ler assim? Vamos lá. Tivemos um TB mais AO aqui, ó. Fechando com recorde, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que foi no mês 10. Este TB. Olha aqui o TB mais AO em outubro. TB mais AO em outubro, menos 3.800 pontos. TB mais AO, otimizado, obviamente, de novembro, ele bateu o recorde aqui. Ele foi o set mais positivo. Fez 4.750 pontos. Então, não é algo fácil quando eu escolho quais sets ficam e quais sets saem da controle, pessoal. Tá? Eu quero tentar ainda em dezembro otimizar todos os sets, todos os nossos sets. Acho que dá uns 80 sets, tá? E ver esses resultados e tentar entender eles e o que a gente vai fazer de melhor aqui na conta controle, tá? Aqui é o novembro mesmo. O PP2 acabou conseguindo ficar positivo, mas o PP que eu gostaria, que era esse aqui, não ficou. Esse PP ele tem trailing, o stop dele é no candle anterior, mas é o que eu já imaginava, não tem jeito. E olha que eu quis muito, eu vou tentar de novo com ele. Mas pelo menos o PP2 foi. O PP2 ele é a mesma entrada, a exata mesma entrada. Só que ele é com ATR, né? Olha lá, ATR candle anterior, já deu pra ver qual que é melhor, tá? Nem na mão é bom, Jorge. Eu concordo com você. Não tá aquilo tudo também não, tá? Nas positivas aqui, gente. 37 mil pontos, tá? Eu acho que só nas estratégias positivas de novembro já tem mais ponto do que muitos outros locais aí no ano, tá? Nós tivemos só no mês. Eu gostei de novembro, eu só tô preocupado com isso aqui, ó. São 3... Eu sei que vocês vão me zoar e tudo mais, mas... São 3 gains seguidos, são 13 mil pontos, tá? É muito ponto seguido, tá? Em setembro a gente fez, obviamente, fez até mais. Se pegar esse sprint aqui, ó. Aqui foi 14 mil pontos, veio um loss, tá vendo? Um loss grande, um loss pequeno, depois um gain grande, um loss grande, e aí começa aqui, ó, esses 2 dias aqui dava pra ter pego R$1.000, tá? Seria uma diferença bem grande na pontuação. E muita gente quer saber sobre carteira, muita gente quer carteira. Pra mim, o Laco tá com a melhor carteira de novembro, fez 7 mil pontos, tá? Se eu não me engano, o Laco tá rodando ela em conta... É o seguinte, agora eu lembrei. Ele tá rodando ela em conta real, desde que ele entrou, e ele quer o meu pescoço, porque eu disse pra ele usar a mini. Então ele poderia ter feito 7 mil pontos com a mão normal dele, eu não sei de quantos contratos são, mas ele fez em conta real. Laco, se você assistir, me corrija se eu estiver errado. Este mês de novembro, o Laco fez 7 mil pontos. Ele não pegou da conta controle. Ele rodou e fez 7 mil pontos, tá? E é uma mini. E aí nós temos colegas que não conseguiram ficar positivos com 10 sets. E o Laco conseguiu ficar positivo com 3, tá?
Então, novembro, fechamos novembro como um mês positivo e, na minha visão, mais do que isso, um mês bom, tá? Embora seja muito abaixo do que a gente está acostumado, né? São só 6 mil pontos. A gente não pode esquecer que em novembro foram rodados sets que já deveriam ter caído. Mas eu rodei uma semana a mais. Seria mais ou menos aqui, ó. Então aqui teríamos. A controle teria ficado com 25 mil pontos. Tá? 25 mil pontos. É uma diferença muito grande, pessoal. É uma diferença muito, muito grande. Tá? A de dezembro já está pronta, esperando os dados. Adoraria estrear dezembro com um game, né? O que seria melhor estrear dezembro com um game? Seria realmente fantástico. 7, 8... a conta controle ainda está positiva. Exatamente. Colocando meus 3 saques que eu fiz ali, ó, teria dado tudo ótimo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Me desculpem quem esperava outro tipo de live, mas eu devo fazer ainda, como eu falei, mais umas 2 ou 3 lives sobre 2019. Mas eu aproveitei a de hoje para falar sobre os colegas que estão tendo dificuldades aí. Aí eu pergunto para vocês, dúvidas ou algum assunto que vocês querem que eu aborde? Do Laco? Peraí. Eu acho que ele mandou... Pessoal, alguém tem fácil a carteira do Laco aí? Eu tenho, mas eu queria o print dele. Porque ele tem o print dele com os valores e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada, acho que tá aqui no iniciante. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó. Ó, dia 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22 e 25. Ela tá com 5 mil pontos. Mas eu sei que o último print, esse aqui não é o último print, ela tava com 7 mil pontos. É o G11, M15 10H e TBD M5. Vejam, não está com o set que teve mais pontos do mês, que é o TB mais AO. Não tem esse set aqui. E ainda a carteira está extremamente positiva, tá? O Max 3, Fran, eu tô assim, ó, me desdobrando. Eu preciso deixar ele o mais pronto possível até dia 15 de dezembro, porque daí eu saio de férias. Durante as férias, eu acho que eu não vou conseguir enganar a Lene e trabalhar um pouquinho. Mas quando eu retornar, eu já volto a trabalhar. Então eu quero ter um beta do 3 até dia 1º de janeiro e um beta bem evoluído para que eu possa usar na minha conta no dia 15 de janeiro, tá? Fala, Léo. Cara, ele vai.
é assim, se a gente pegar ele, eu vou explicar por que que ele já tinha saído e por que que eu já... Vejam, o TB mais a O eu não tirei e o SR eu tirei. Vou mostrar pra vocês. Mensal acumulado. Cadê? Ó, SR Breakout. Não. Ah, não, esse é aquele... Eu não confio nesse aqui, não. Aqui, SR Breakout. Então vamos lá. Ele fez 2.000 pontos no mês, 6.000 pontos no outro, 1.800 depois, menos 185, menos 200 e pouco. Depois menos 70, 880 e agora menos 2.000 e pouco. Ele é muito vai e vem, cara. Ele tem uma pontuação extremamente alta por causa desse mês aqui de 6.000 pontos, ó. Mas se você pegar o mês natural dele aqui, ó, 2.000, 1.800, bate demais com com o mês ruim dele, ó. Então você pega aqui menos 185, aqui menos 170, entendeu? Ele tem altos números positivos, mas tá tudo concentrado em um mês ou outro mês. Aí não é bom. Aí não é bom, tá? TB mais AO 10H tá aqui. E o TB mais AO tá aqui, tá? Ó, o TB mais AO, menos 1.000 aqui, menos 500, mas já foi 2.000 no outro. Depois 900. Tá vendo como os números são mais próximos um do outro? Aí ele teve o tombo dele, né? Como todo set teve o tombo. E agora ele mandou bala aqui, ó. Tá? Agora vamos ver o que vai ser no 12. O 12 é que vai... Vejam, gente, o topo da planilha, negativo aqui, ó. Ou ficou negativo em outubro, ou em outubro e novembro, tá? Todo o topo da planilha. O único que tá reinando absoluto lá é aqui. Só que o M5 tinha 25 mil... Não, 25, 22 mil pontos. O M5 era pra estar no topo absoluto, tá? Show, Silvia, que bom. Fico muito feliz. G1, M15, TBD... É o TBD M5? M15? TBD M5. Ó, a carteira do Laco é G11, M15 10H e TBD M5. Mais alguma coisa, pessoal? Que agora eu vou me preparar para descansar. E olha que esse final de semana vocês não sabem o tanto de linha de código que o Max 3 recebeu. Tá ficando legal, pessoal. Tá ficando legal. Tá ficando muito legal. Sabe aquela questão dele ficar entrando a todo sinal? Agora eu coloquei um parâmetro de distância mínima. Então, por exemplo, você pode colocar para que ele não faça uma entrada antes de 300 pontos. Imagina que consolidou. Aí fica... Peraí, deixa eu aumentar aqui que vai ficar melhor. Imagina que consolidou. Aí vai ficar aqui, ó. Entrada, 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 entrada. Você consegue fazer, ele faz uma entrada e ele só vai fazer a outra 300 pontos depois. Digamos, né? 300 para cá, 300 para lá. Aí você foge da consolidação, tá? Pessoal, então é isso. Agradeço a todos por estarem aqui. Amanhã é segunda-feira. Mas eu vou ir fundo. Amanhã, por que eu vou fazer? Talvez eu não faça o bom dia. Pô, agora mesmo é que é hora de ir embora. Agora mesmo é que é hora de ir embora. Você viu eu falando do parâmetro do Max? Maldade.
Tu precisa parar de falar as coisas pra mim, cara, antes de eu terminar o Max. Porque daí fica que nem o set do PP, entendeu? Aí não dá, aí não dá, aí não dá. Mas já coloquei, tô testando. Nesse momento agora eu vou colocar. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer amanhã? Testar, arrastar as linhas, porque só dá pra testar com o mercado ticando, tá? Então não é fácil. Eu quero colocar break-even, trailing stop, e a gente já tem um robozinho básico pra fazer teste, tá? Que foi o que eu fiz com a TR, né? Gente, eu vou. Maldade, não é porque você chegou, embora deveria ser, mas não é. Eu tô indo já. Já falei bastante. É... Vou, Cássio. Mas assim, qual é a ideia inicial? A ideia inicial é que eu consiga ter no Max 3 algumas ferramentas que eu acredito que sejam mais efetivas para o dia a dia, que dê mais versatilidade para enfrentar um novo problema. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter uma opção no Max de inversão completa, tá? Às vezes eu fico preocupado de falar isso porque parece coisa de vendedor de curso e tudo mais, tá? Então vamos lá. Então imagina o seguinte, a gente tem um robô de banda hoje. Ele compra na banda de baixo e o take profit dele tá aqui na banda de cima. Não tem como eu fazer essa operação invertida. Porque como que ele, se ele bate aqui, ele compra, ele vender, aonde que vai estar o take profit dele? No Max 3 a gente vai ter uma opção de inversão completa. Então aqui era para ser uma compra, passa a ser uma venda. E esta distância que seria o TP passa aqui para baixo. E cada vez que a banda modificar, que modificaria o take profit, vai modificar aqui embaixo também. Entendeu? Então eu tô de olho mais nessas opções que eu sei que podem ajudar a gente, que eu acredito que podem ajudar a gente. Por exemplo, assim, você pega um set que ele tá negativo 2 semanas seguido. Você vai lá e operar invertido, operar no mundo invertido. E ele vai fazer perfeitamente invertido. Não é uma inversão burra, digamos assim. Por exemplo, até sets com TP na ML poderão inverter. Eu vou pegar a distância para a ML e vou jogar para baixo, tá? Isso, Cássio. Mas então, essa solução para mim, ela é uma solução que ela serve para qualquer cenário, ela vai ser útil, nós precisamos ter ela. Mas eu vou colocar ela para ser a próxima coisa, infelizmente, tá? Tá passando o carro do ovo. Olha lá. Mas não é do ovo. Laranja. Melancia, melão. E vai passando. A Lene não foi, senão eu tinha escutado o portão abrir. Então, isso e mais outras coisas que eu tô colocando no Max 3. Outra coisa. O Max 3 vai... Não vou conseguir falar mais. Ele vai dar um passo adiante em permitir o usuário... Usuário não, né? Eu vou falar operador. Usuário é droga. Em permitir o operador interferir mais, tá? Muita gente não tá nem aí para outubro ou para novembro e tá positivo igual, porque ele quer, tipo assim, quando o robô entra, ele, beleza, essa entrada tá boa, quando não tá, ele fecha, abre, faz não sei o que. Tem gente que consegue. Então o que eu vou fazer é dar algumas ferramentas para que essas pessoas possam fazer isso, tá?
Obviamente é opcional, quem não quiser é só deixar rolar o robô e não tem problema nenhum. Mas você vai, por exemplo, poder fechar o take profit ou o stop do robô. Então ele entrou numa operação, tá vindo pro negativo, você não quer nem arrastar o stop, você simplesmente quer assim, não, eu não quero que tenha stop, você vai e fecha. Naquele multi-operações que ele fica entrando, às vezes você fala assim, não, essa operação vai ser edge com esta, e ficam 2 operações sem stop. E as próximas vão entrando com stop, tá? Então tudo isso vai estar junto no Max 3. E eu realmente espero que ajude muito as pessoas. Eu sei que eu, operando, vai me ajudar. Tá? Eu tô pensando realmente em ferramentas de que se eu tivesse isso aqui me ajudaria. E tô mandando lá pro Max 3, tá? Então é a inversão, é esse o multi-operações eu acho que vai ser fantástico. Você ter uma carteira Edge em um set só, eu acho que isso vai ser fantástico, 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 tá? Pessoal, é isso então? Olha, 1 hora de live. Fechou então? Sem dúvidas? Foi, né? Então fechou, pessoal. Vamos lá, vamos para amanhã. Eu preciso. Deu um problema aí e tá complicado. Na verdade, até a própria live aqui já tá tirando um tempo do qual eu não tenho. Então eu só vou conseguir alterar os sets da controle amanhã. Mas aí amanhã eu vou lá e altero. Eu vou pegar os novos estrangeiros, otimizados, colocar no controle e tudo mais. A controle caiu então um pouco, né? Essa aqui é a controle então. A gente saiu de 40 sets para 38. Que saiu 4, entrou 2. Tá? Esta controle, neste mês, com dados de conta real, tem 31 mil pontos. Tá? É bem diferente dos 6 mil que a gente fechou. E se não precisa fazer mais nada além de repetir isso aqui em outubro, em dezembro, que já fica muito bom, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu não sei se eu vou conseguir voltar no grupo hoje. Se não, eu volto amanhã cedo. Não vou fazer Bom Dia Torcedor amanhã para poder focar no Max. Porque eu preciso fazer coisas com o mercado ticando. Eu preciso fazer o código, salvar e ver como é que fica no mercado ticando, tá? E aí, se eu ficar no Bom Dia Torcedor, é um tempo valioso ali que eu poderia estar fazendo, certo? Então eu vou nessa. Se eu conseguir voltar no grupo logo mais, eu volto. Se não, amanhã cedo, estamos todos aí. Feito? Um grande abraço e até a próxima.